Good afternoon, boa tarde, turminha do terceiro ano. Estamos chegando à reta final do nosso ano letivo, né? Vamos lá para a página 468 do livro didático, Lesson 8, lição 8, com o título What did you do last weekend? Vamos falar isso devagarzinho, né? What did you do last weekend? Agora rápido. What did you do last weekend? O que você fez no fim de semana passado? Nessa lição nós vamos falar, os nossos personagens aqui vão falar algumas coisas que eles fizeram no último fim de semana, e com isso nós vamos aprender algumas coisas sobre o passado em inglês. Afinal de contas, para você falar uma coisa que você fez no último fim de semana, você tem que falar no passado, né? Eu fiz isso, ou eu joguei bola, ou então eu fui para o sítio com meus amigos, e assim por diante, né? Ou então foi a eleição, então eu fiquei em casa. Tudo isso aí é no passado. Fiquei, fui, joguei, brinquei, né? Assisti e assim por diante. O passado, em qualquer língua, é usado para falar de coisas que aconteceram antes do presente, né? do momento atual, naturalmente. Então, vamos ler o que os nossos amigos aqui fizeram no último fim de semana, né? No fim de semana passado. Então, na primeira imagem, o pessoal diz: We went to the movies. Nós fomos ao cinema. Por que a palavra went, ou seja, fomos, está em negrito, ou seja, está mais escura que as outras, né? Isso aí se chama negrito, pessoal, quando uma palavra está escurinha, né? Porque está no passado. Nós fomos ao cinema, então we went to the movies. Went está no passado, tá bom? Segunda imagem, they played soccer. They played soccer. Eles jogaram futebol. Played está no passado, por isso que está em negrito também. Na terceira imagem, a menina não diz nada, mas o que ela fez? Ela ficou em casa. Ao que parece, ela está lendo um livro, né? Então, o que ela pode dizer que ela fez no último fim de semana? Poderia ser, eu consigo imaginar duas coisas. Ela poderia dizer I stood at home, ou seja, eu fiquei em casa. I stood at home, fiquei em casa. Ou então, I read books, eu li livros. Ou I read a book, eu li um livro. Tá bom? Quarta imagem, she went to the club. Apareceu a palavra went de novo, ela foi ao clube. She went to the club. Quinta imagem, I visited some friends. I visited some friends. Eu visitei alguns amigos. Visited está no passado, visitei. Duas últimas frases. They ate pizza. Eles comeram pizza. They ate pizza. Finalmente, we had a barbecue. We had a barbecue. Nós fizemos um churrasco. Tudo isso aí está na página 468, viu? Para quem... Se tiver alguém que não se localizou ainda, tá certo? Então, nós aprendemos... Virem a página, vamos agora para a 469. Nessa leiturazinha que a gente fez, e detalhe, fica a dica para vocês, pronunciem sempre em voz alta, como eu nunca canso de dizer. Vocês podem voltar ao vídeo e pronunciarem todas as frases em voz alta, certo? O que nós aprendemos com essas frases? Aprendemos some verbs in the past, alguns verbos no passado, né?
que verbos foram esses, e na verdade aqui tem outros também nessa tabelinha, que estão no passado. Nessa tabela aqui, pessoal, vocês têm o seguinte. Aqui são verbos no presente. O que é um verbo no presente? Ele é uma coisa que fala sobre o que está acontecendo agora. Por exemplo, eu dou a aula, ou eu ministro aula, ou eu estou ministrando aula, né? Tudo isso aí é no presente. Eu escrevo no livro, ou eu estou escrevendo, né? Tudo isso aí é presente. O verbo estou está no presente, tá certo? Se fosse no passado, eu escrevi passado, tá bom? Eu fui, eu ministrei aula, tudo isso aí é no passado. Então, ó, na primeira coluna nós temos alguns verbos no presente, na segunda, verbos no passado, isso é em inglês, e na terceira, tradução para português. Por exemplo, verbo go. Go significa ir. No passado é went. Went pode querer dizer fui ou foi, no caso ela foi, ele foi e assim por diante. Você foi, né? See é o verbo ver, see. O passado de see é saw. Então, se eu vou dizer em inglês, eu vejo o livro, eu vou dizer I see the book. Eu vejo o livro. Mas se eu quero dizer que eu vi o livro no passado, eu vou dizer I saw the book. I saw the book. Mas isso aqui é muito conteúdo para vocês, né? Eu só quero passar essa noção de presente e passado, tá certo? Que acontece tanto no português quanto no inglês. E essa tabelinha aí vocês podem usá-la para fazer as atividades se for necessário, né? Eu vou passar as atividades no grupo de WhatsApp, como eu sempre faço, porque aí fica mais fácil para todo mundo localizar, tá certo? Vamos só falar algumas coisas da nossa lição em voz alta para concluir, tá bom? Digam comigo, Lesson 8. Lesson 8. What did you do last weekend? De novo, what did you do last weekend? Weekend é o fim de semana. Então, se eu for dizer a vocês bom fim de semana, eu digo good weekend. Né? Have a good weekend. Tenha um bom fim de semana. Então, pessoal, have a good weekend e até a próxima. Nós nos vemos no grupo de WhatsApp para a tarefa de vocês, tá certo? Forte abraço e até a próxima. Bye, bye.